Quero falar de inveja. É um sentimento muito duro de se sentir, porque a inveja ela tem uma particularidade. Ela é condenada socialmente. A cultura judaico-cristã elegeu a inveja como um dos pecados capitais, junto com a ira, a preguiça, a gula, a cobiça, a luxúria. Tá lá a inveja. É muito feio sentir inveja. Então, sempre que a gente sente, é tão duro essa condenação, essas vozes do mundo condenatórias, que a gente nem se dá o direito de nomear, de fazer contato. Então, é sempre o outro, né? É sempre o outro que é invejoso, nunca eu mesmo. Essa é uma outra característica da inveja. É sempre um sentimento alheio, né? O olho gordo, a urucubaca, a inveja sempre é do outro, nunca é minha. E é uma pena, porque é um sentimento demasiadamente humano, muito ordinário até eu diria, de se sentir, muito comum de se sentir e muito revelador, muito. É um tesouro. A inveja ela revela coisas muito interessantes a nosso próprio respeito. E eu vou falar a partir da minha própria experiência como invejosa que sou e a minha experiência testemunhando, cuidando, tratando de invejosos. Então eu vou falar a partir dessa experiência, tá? Inclusive compartilhando com vocês um momento da minha vida em que eu senti muita inveja. Foi bem difícil, mas também muito rico para mim. Tanto é que eu tô aqui com esta capacidade, com esta potência de poder falar sobre isso, né? Com essa possibilidade de falar sobre isso. O que é que o invejoso faz? O invejoso, ele se transforma, ele se sente como a mosca do cocô do cavalo do bandido. Ele é um nada. Ele é um nada. E o outro é tudo. O outro tem tudo, o outro pode tudo, o outro faz tudo de maravilhoso e o invejoso, ele não é nada. Ele não tem nada, ele não é nada, ele não faz nada, ele é um nada. E aí, ele fica invejando. Mas atenção, que aí é que está a pegadinha. Não é que ele quer o que é do outro. Na verdade, ele está querendo aquilo que é potencialidade, existe nele como potência, como possibilidade de ser, de ter, de fazer. Ele não se apropria disso, ele desconhece, ele não consegue se apropriar, fazer uso, colocar esta potência em ato. Ele vai e deposita no outro. E quer de volta não do outro, mas aquilo que é dele, que ele se desapropriou, expropriou, colocou no outro e ficou sem nada. E é por isso que eu digo que a inveja é uma saudade. É uma saudade de uma parte fundamental minha que ficou no outro, porque eu coloquei no outro. O invejoso, ele sofre de uma desapropriação, de uma expropriação. Ele tira a possibilidade dele e joga no outro. O outro é uma grande potência e ele é uma grande impotência. Então, só que o que a gente costuma dizer, ele está querendo o que é do outro, né? Isso é que é feio, né? Você quer o que é do outro. Essa é uma maneira de lidar com a história, muito pobre, né? Infelizmente muito pobre, que é essa coisa de ficar vendo o mal, colocando o mal na história, pintando como algo mal. Quando, se você naturaliza um pouco mais, você vai entender que, puxa, não é uma questão de valoração, de bem ou mal.
É uma questão de um movimento muito humano. Eu não dou conta de algo em mim, de colocar em ato, em atitude, tornar real, né, realizar pela ação, pelo ato, algo em mim, uma potencialidade minha, e aí eu projeto no outro. O outro passa a ser aquela potência. E aí eu fico sentindo aquela saudade de algo que é meu. Então é muito louco isso, porque enquanto o ciumento, como no vídeo dos ciúmes, eu coloco que o ciumento, ele se vê às voltas com o próprio desejo que ele não consegue assumir como sendo seu, por N motivos, aí ele vai e joga no outro o desejo, aí é você quem está desejando. E aí eu sinto ciúme de você, quando na verdade é o meu próprio, eu estou falando do meu próprio desejo, mas exatamente por não saber falar, eu falo por meio de você, condenando você, como se o desejo fosse seu. Da mesma forma que o ciumento, ele também se expropria, se desapropria do seu próprio desejo e coloca no outro, o invejoso faz a mesma coisa, só que com a potência, com a sua possibilidade de ter, de ser, de fazer no mundo, de existir no mundo. Então, o ciumento tem de se haver com o seu próprio desejo, enquanto o invejoso tem de se haver com a sua própria potência. Isso é muito interessante. Teve uma época na minha vida que eu senti muita inveja. Ainda sinto às vezes, mas foi uma época que eu era atravessada pela inveja. O que eu fiz? Olha que interessante. Eu me apaixonei por um homem, larguei minha vida aqui em São Paulo para ir viver com ele lá no sul de Santa Catarina, numa ilha de pescadores. Bom, a tendência da merda nisso daí é enorme, né? Porque a partir do momento que eu me largo para ir viver algo com o outro, já tem alguma coisa bem errada aí, né? Porque eu já vou sem um pedaço de mim, eu já vou ausente de mim. Então essa conta vai chegar com juros de cartão de crédito. De alguma maneira vai chegar. E chegou, eu virei um lixo, eu virei um nada, eu virei um absolutamente nada. Um lixo, descuidada, abandonada, desamada por mim mesma. E aí eu lá assim, sem mim mesma, satélite do cara, numa ilha em Santa Catarina, com aquelas gatas, louraças, gostosésimas, maravilhosas, vindo da praia, todo dia passando na frente da minha casa, porque era caminho, né? Necessariamente elas tinham que passar na frente da minha casa, era caminho da praia. E eu odiava aquilo, e eu invejava, e eu odiava. E era um sentimento horroroso, horroroso de se sentir. Eu olhando aquelas mulheres maravilhosas, desfilando na porta da minha casa, desfilando pro meu cara, com quem eu vivia ali, e eu, aquele nada. Elas eram tudo e eu era um nada. Todo o sex appeal, todo a faceta desejante da gente tava ali. A minha, né? Tava ali, nelas. E eu sem nada. Bom, foi tão ruim ser atravessada por esse sentimento durante aqueles meses sentindo isso, tá? Pancada, meses. Mas foi bom porque eu fui manejando. Eu mesma fui falando comigo e tentando entender, tentando pensar o que é que eu estava invejando. E aí foi que eu saquei. Era eu. Era a parte de mim que eu abandonei e virei um nada para virar tudo para o outro. Eu era um nada para mim, querendo ser tudo para o outro. Vai dar merda. Se você tá nessa também, vai dar merda.
A gente não pode fazer isso de sair de si, virar um nada para si, para virar tudo para o outro. Isso aí tá fadado ao fracasso. Então eu fui olhando para isso e fui percebendo que não é que eu queria ser elas. Eu queria só eu de volta. Eu queria meu corpo, que eu gostava de volta, eu me queria de volta. Eu queria eu de volta. A minha sensualidade, a minha possibilidade de ser desejante e desejada, a minha potência de ser mulher, minha possibilidade de ser mulher. Era isso que eu queria de volta. Não queria nada delas. Então foi aí que eu saquei a inveja e comecei a observar nas pessoas que eu trato, nos amigos, nas pessoas que me invejam. Eu comecei a perceber isso. Então, essa é a minha dica diante da inveja. Pensa o que é que você está invejando. Traz para dentro e vai acionar, vai flegar, tá desflegado, tá marca d'água, tá inoperante, tá inexistente. Vai lá e aciona, potencializa aquilo em você. Já tá lá em estado de latência. O que você precisa fazer é flegar, é reacionar. Se reaproprie de si, daquilo que você está pensando como a inveja que você está sentindo no outro. E se por acaso, vamos lá, não, eu estou de boas com essa questão, não sou eu que estou invejando não, é o outro mesmo. Ok, vamos lá, você entrou nessa noia, é o outro, tá. Agora, que poder é que ele tem de levar isso embora pelo sentimento, com o sentimento dele de inveja, né? Porque o invejado, ele tem medo de perder aquilo. Então vale a pergunta, pô, tá tão frouxo assim em você que qualquer um passe leva? Então assim, se tá frouxo em você, ou é você mesmo que tá invejando, você tá projetando no outro, dizendo que é ele que tá invejando, ou você tá já em vias de e nem percebeu. Né? Porque se tá frouxo, qualquer um passe e sequestra isso de você. Então, mais um sinal de que você precisa se reapropriar. Não deixa levar. Agarra, é teu. Não deixa pro outro. É teu de direito. E mesmo que, não, Patrícia, de boa, eu tô de boa com isso, não é inveja minha, ok, vê bem, ilumina esse treco aí. Mas digamos que não seja, digamos que seja do outro. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu percebo que alguém está me invejando é, além desse exercício, desculpa repetir, mas é importante, além desse exercício, de ver se não sou eu, é eu dizer dentro de mim para o outro. Não precisa ser dito realmente, oralmente para o outro. Mas dentro de mim eu digo para o outro, você também pode. Você também pode. Você também tem esse direito. Aciona aí. Pega que é teu. Aciona. Eu tenho o meu. Eu tenho o meu, é meu. Ninguém tira. Pega que é teu. Não coloque em mim, não. Eu já tenho o meu. Eu estou de boa com o meu. Então, esse é um exercício interessante de você se colocar no lugar do outro. É um exercício de empatia e um exercício de compaixão. De você também entender o sofrimento, o patos do outro, porque você também já sentiu isso. Todo mundo que é vivente, que é vivo, que é humano, já sentiu ou sente, é atravessado pela inveja. A inveja é um sentimento demasiadamente humano. Então, pega que é teu. Né? Não deixa no outro. Ilumina em você. Antes de ir atrás de alhos, bugalhos, folhas de arruda, galhos de arruda, macumba contra o olho gordo do outro, cuida do teu próprio olho gordo, porque a gente é o nosso maior olho gordo. A gente é o nosso maior inimigo. A gente é que se sabota na nossa própria potência. O outro não tem todo esse poder, a não ser que eu dê para ele. E se eu dou para ele é porque eu tô frouxa com a minha potência.
Então o problema não é o outro de novo, sou eu, em relação à minha própria potência. Ilumina esse treco aí.